Hoje eu venho trazer uma lembrança de assuntos muito importantes que Deus me mostrou, principalmente pelo ano passado, 2024, e desde já eu deixo uma observação muito importante para você, primeiramente. Muito cuidado para não fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque vivemos em uma época, a Terra passa por uma época onde tudo que é falado da boca de alguém, as pessoas querem que Deus confirme para seus líderes ou para outras pessoas. E eu faço uma observação importante sobre isso, porque você não vai ver homens dando visões importantes, nossos irmãos da Torá, como Isaías, Daniel, passando informações muito importantes, e você não vai ver pessoas na época deles resmungando, contestando, pedindo. Quando eu falo contestar, é pedindo que também seja revelada as mesmas coisas que foram mostradas àqueles diretamente, para provar que aquilo era a verdade. Você não vai ver João, por exemplo, tendo aquelas visões todas de Apocalipse, e as pessoas naquela época querendo ver a mesma coisa para acreditar que Deus é verdadeiro e Deus é vivo, e revela aos seus servos o que há de suceder no futuro. Então uma coisa é as pessoas, é Deus dar a honra de pessoas verem certas coisas que dizem respeito àquela visão, que já está perdida, tá bom? Então é diferente. Então, o que eu quero retomar hoje, relembrar. Em 2024, Deus me havia colocado numa visão onde um homem, uma pessoa enigmática, ela estava resolvendo coisas, tarefas acontecendo no Oriente Médio, onde está acontecendo o quê? Conflitos diretos, principalmente. E essa pessoa, depois que ela terminou tudo que havia de concluir no Oriente, eu vi no globo terrestre várias setas eclodindo para as nações, como controle, tomando controle, mas vindo do Oriente, depois de tudo aquilo resolvido. E esse homem, quando isso aconteceu, nesse ponto, essa pessoa se tornou o quê? Uma fera, né? Ela se tornou uma besta, e ela começou ali a me perseguir. Só que ao lado dela havia uma criança com objetos de Israel. Era uma criança israelita, judia, mas representava o que? Israel, sobre a guarda daquela autoridade. E ele havia me convidado até, eu lembro bem, para fazer parte, né? Uma aliança comigo. Eu não quis, por isso que eu fui o quê? Perseguido. Então o que isso quer dizer? Quando você olha as profecias da Torá de Deus, a quebra do contrato da falsa paz, por exemplo, com Israel, vai ser o filho da perdição que vai manifestar a sua face. Então vai ser um político, uma pessoa envolvida de um altíssimo cargo de trono na terra, que ela vai mostrar sua face depois desse período de paz. Então aí começa a perseguição. Então significando o que? Primeiramente, que estão trabalhando no Oriente. Tudo está voltado para o Oriente, para o que está acontecendo no Oriente. Tá? Essa é a resposta daquela visão. E o Senhor não parou por aí, tá? Comigo. Em uma outra visão, isso em ordem, o Senhor me mostrou eu mesmo pesquisando um nome na internet, era um nome muito importante, né? Cujo terceiro nome terminava um nome X específico. Então você vai ver esses assuntos que eu falo no meu canal. E após isso, algum período, você vai ver também que Deus ele me colocou em uma visão sobre Purim. E daí eu quero enfatizar isso, porque nós temos passado agora no tempo de Purim, no calendário de Purim esse ano.
onde você viu até a lua de sangue. E o Purim é conhecido pelo livramento que o nosso povo, o povo de Israel, ele recebeu, né? Naquela época. E situações enigmáticas com o passar dos tempos aconteceram por esses períodos, né? Você vê acerca da Guerra Mundial, né? Sobre a Alemanha. Então, as perseguições. E sobre Purim, Deus me colocou numa visão de eu estava num palácio, a serviço do rei. E naquela visão, você vai ver um estudo sobre Purim no meu canal, tá? Você vai procurar. E eu estava num palácio a serviço do príncipe herdeiro da Arábia. Então veja, naquela visão, uma pessoa conhecida minha, mas não que eu vejo mais, tá? Pela distância, etc. Ela falou, simplesmente falou, que Deus nos coloca em lugares, que Deus tem propósito onde Deus nos coloca. E foi aí nessa visão que eu fui arrebatado para esse palácio, para trabalhar com ornamentos, né, preciosos ali para o príncipe. E ali aconteceram muitas coisas, e em um dos momentos dessa visão eu fui lançado dentro de uma sala branca, né? Eu estava numa sala branca onde o Senhor me fez ver, sendo escrito claramente a data 23/3. E durante o passado do meu dia mesmo, o Senhor me alertou para eu verificar o calendário judeu. E no calendário judeu eu verifiquei que essa data, devido às ocupações do dia, mas que quando eu olhei bem, com calma, todas as coisas, né, porque eu escrevo e olho no outro dia, é a data de Purim. Só que a data de Purim, que no calendário gregoriano, peço perdão pela pronúncia, tá? Porque eu trabalho sempre com outros idiomas, então acabo tendo esse tropeço, tá? Gregoriano, no calendário gregoriano, cai em alguns dias no final de fevereiro ou em março, tá? E não é porque eu sou conhecedor da cultura do nosso povo que a gente tem que estar 100% todo momento, tá? Pelo menos naquele dia, né? E esses dias agora eu estava olhando, o Senhor me tocou de novo para olhar sobre isso, e eu percebi o quê? Que o dia 23/3, literalmente mesmo, ele cai de Purim em alguns anos, não são todos os anos, tá? E eu disse no vídeo lá de meses atrás que eu vi que não era para além de 2030 a data, porque eu não vi um ano 2030 no final, mas que era antes disso. E se você olhar bem, você vai ver que na internet, no Google, e você ir olhando nos anos agora futuros que vão ser o Purim, não desse ano mais, mas futuros, você vai ver que vai ter um Purim específico que cai no dia 23. Não são todos mais. Depois desse Purim, você vai rolando os anos, você passa 2030, você não vai encontrar com facilidade essa data, 23/3. E o Senhor me mostrou um nome importante de político de peso do Oriente sendo escrito naquela mesa. Então atente que isso não é uma profecia, que você simplesmente vai ali e pede para pessoas serem usadas por Deus, para Deus atestar a veracidade daquilo. Isso não é brincadeira, tá bom? Não é brincadeira. Então tomem cuidado com essas histórias de pedir que Deus ele venha confirmar pela boca de alguém perto, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então quer dizer que nem todos estão sintonizados com Deus, tá? É muito particular. É uma conversa que Deus está tendo com o quê? Com a terra, sobre o que está por vir. É diferente. Isso não é sobre terremotos, não é sobre a natureza, não. Você entenda bem a profundidade e a urgência dos assuntos que Deus tem mandado. É diferente, tá?
Porque eu não estou nisso de ontem, de hoje. Faz 10 anos que eu tenho estado nesse caminho com Deus. 10 anos de uma forma intensa, diferente, tá? Não que eu já não fosse uma pessoa de família que não teve uma estrutura cristã, mesmo sendo da cultura de Israel, do próprio povo, da própria descendência de Abraão, de fato, não é? Porque até nisso eu tenho provas. Então, mas não é o assunto em questão. E o que acontece, né? A assinatura de uma figura importante nessa data que o Senhor ele me mostrou naquele salão branco, né? Aquele salão branco, tá? Então você veja que não são coisas que você vai encontrar pela internet, né? Não, porque quando Deus ele fala uma vez, uma única vez, bem dita, bem falada, para as pessoas entenderem. Você não vai simplesmente ir além do seu vizinho, um americano, um estrangeiro, e pedir que Deus ele fale na boca daquela pessoa se é ou não é verdade. Não, isso é pedir para você estar colocando Deus, né, numa caixa confinada, né, no mundo teológico, né, profissionalizado pelo sistema, né, para bitolar as pessoas, fazer as pessoas mais ignorantes com relação a profecias únicas, palavras únicas que Deus ele fala pela boca do seu servo na terra. Então, deixa eu lembrar algo muito importante aqui, o que diz a própria palavra de Deus, em Esdras, Neemias, capítulo 1. O que é que diz aqui a palavra? No primeiro ano do reinado de Ciro, Cores, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Eterno, proclamada pela boca de Jeremias, o Eterno. O Eterno despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, que fez com que este emitisse de viva voz e pôs escrito uma proclamação por todo o seu reino, dizendo: assim disse Ciro, o rei da Pérsia: o Eterno, o Deus dos céus, proporcionou-me o domínio sobre todos os reinos da terra e me encarregou-lhe de construir uma casa em Jerusalém que está situada em Judá. Em Judá. Então, o que eu quero dizer com isso? Está na própria palavra de Deus. O Eterno despertou o espírito de Ciro. Ou seja, Ciro era uma pessoa enigmática, tá? Que estava na terra naquele tempo, naquele período, e existia nele papéis importantes da parte de Deus sobre ele. E a palavra é clara. E o Eterno, o próprio Deus, Criador, pessoalmente fez o que? Despertou o espírito de Ciro. Naquele tempo, naquela época, foi despertado o espírito de Ciro para que tais coisas proféticas acontecessem na terra, em específico naquela região de Israel, naquele tempo. E já era dita pelo profeta Jeremias, um homem que era profeta de Israel, de Deus, na terra. Você entendeu? O que? Você vê o Donald Trump hoje, ele é uma pessoa enigmática que através das mãos dele estão sendo feitas coisas importantes da parte profética de Deus na terra. Um exemplo. Então, você tem que entender que pessoas, neste tempo, neste período, estarão sendo usadas para falar coisas enigmáticas, revelar coisas de tempos e tempos atrás. Já foram iniciadas, mas nesse tempo agora. Você está entendendo? Então você não vai e questiona, você não vai pedir a Deus uma confirmação na boca de fulano e de Beltrano, porque não se zomba de Deus. Você tem que entender isso. Não se pode se zombar de Deus. Você vai pedir uma cópia, uma coisa igual. E se a pessoa não quiser, simplesmente, a pessoa não for simpatizante de Deus, é apenas um falsário, claro que ela não vai concordar. Ela não vai querer que as pessoas se desviem dela. Então toma cuidado com essas histórias de querer confirmação da boca das pessoas também. Né? Assim, você está zombando de Deus, você está colocando Deus numa caixa teológica de assuntos. Deus não está preso à caixa teológica, tá? Ao sistema do homem. Quando Deus ele tiver de despertar o espírito de profecia naquelas pessoas específicas na terra, ele vai fazer, porque são pessoas que foram guardadas para aquele tempo, para aquele período, aquele século.
daquela época. Tanto é que na palavra de Deus, Deus diz o quê? Eu sou o mesmo com os primeiros, eu sou o mesmo com os últimos. Eu que escrevi as gerações que hão de vir. E não tem nada a ver com predestinação, mas você vai entender que tem pessoas em cargos-chave proféticos para o tempo do fim, para serem usadas por Deus para o propósito da palavra de Deus, que já estavam preditas de anos e anos, de séculos atrás. Então é isso que eu quero que você entenda, para você entender o que eu falo. E após essas questões de Purim, que você vai ter que estudar, tá? Porque eu estou falando um resumo direto. O Senhor me deu uma visão em que eu estava dentro do parlamento do Estado de Israel, parlamento de Israel. Você me colocou lá dentro e o Senhor estava me mostrando as pessoas falando de preparar assentamentos para o Messias. Assentamentos. O que são assentamentos? São terras. Assentamentos para o Messias. Então você não vai ver Deus falar, mandar uma outra pessoa falar isso. Você não vai ver esse assunto na internet. Então tome cuidado com a concepção de pessoas. Eu posso estar aqui hoje, esses anos aqui hoje, mas eu posso estar na Europa, eu posso estar fazendo coisas que fogem da sua ideia. Então, muito cuidado. A gente pode estar aqui hoje, como pode estar em outro campo, no outro lado do mundo. Deus já me mostrou ela. Não tem problema. E o Senhor me colocou lá, e as pessoas falavam sobre assentamentos, os políticos dentro do Knesset, do parlamento, falam sobre assentamentos para o Messias. Pra você ter ideia, o Messias para o mundo judaico de Israel, o Messias que eles esperam, é alguém que vai estar envolvido em contratos em Israel, em cargos chaves de Israel, principalmente envolvendo o templo de Jerusalém. Você tem a Cisjordânia. Quando você olha o mapa, eu quero falar sobre isso, Deus também me colocou a ver, ele me mostrou a imagem de cima do mapa, nesse formato de desenho, todo pintado, em uma única cor. E eu nunca tinha visto o mapa de Israel, esses detalhes de assentamentos, tá? Embora seja do meu povo, do nosso povo, mas você tem que entender que eu não nasci diretamente na cultura de Israel, nosso povo, inicialmente, mas eu vim da cultura cristã. Então, eu descobri, que aquilo ali existe o quê? A Cisjordânia, e dentro você tem um monte do templo de Jerusalém. E a cor pintada representa o quê? Uma aliança também. Uma aliança, Deus mostrou uma aliança. Uma única cor daquele mapa. E ali está a Cisjordânia, onde todos estão querendo fazer o quê? A Palestina. Contrato da Palestina. 2 estados. E eu disse o que anteriormente? Deus me mostrou a data de Purim. E agora Deus me mostra assuntos de assentamentos para o Messias. Para o Messias. Isso gradualmente, em revelação, em visão. E você agora tem Donald Trump no poder. O secretário de defesa de Donald Trump, ele é simpatizante. Ele disse que não era impossível, há um tempo atrás, em 2018, a construção do Templo de Jerusalém. Mas, em contrapartida, você vai ver ele dizendo que ele não é a favor da União. Mas o presidente Herzog, que está lá, ele é a favor. Em 2021 ele foi elegido. No ano de 2020, muito antes, Deus me mostrou uma visão. Essa figura do Isaac Herzog vindo como um sacerdote na minha direção. Um sacerdote do Instituto do Templo. Vindo em minha direção. Antes de vencer as eleições de Israel. E ele é a favor da solução dos 2 estados. Acredite você. E em 2021 ele assumiu o cargo, e são 7 anos, 2021 até 2028. A data de Esther, que foi me mostrada, é para 2027, porque fora isso não tem outra data que cai com o calendário de Esther, no calendário gregoriano, em 2020, em outros anos, que não seja 2027, tão perto dessas chamadas presidenciais.
E você vê agora Donald Trump assumindo o poder como um secretário que é simpatizante, que ele crê na construção do terceiro templo. Ele não duvida. Então, para um militar, os militares estão bem estudados sobre regiões, partes geográficas. Acredito você. Tá? Então, veja o que eu estou resumindo aqui. Você tem todas essas figuras chaves, né? Esse tempo fechado. Então, o chamado de Donald Trump, né, presidencial, ele passa em 2027, o de Isaac resolve até 2028, ele concorda com a solução dos estados, né? E você vê que para Israel é se falado, se você olhar na internet e pesquisar, é falado em questões de assentamentos da Cisjordânia, isso envolve. Então acredito que tudo isso que eu falei aqui, eu expus a você o mapa geopolítico, ele é provável, ele é realista para a realidade que vocês vivem hoje. Tá? Então toma cuidado com esses assuntos. Tá? Porque, como você viu aqui em Neemias, o que é que Deus disse? O Eterno despertou o espírito de Ciro. Você vê em Jesus, por exemplo, o que é que João falou na hora do batismo? Eu que preciso ser batizado. E você vem a mim. E o Senhor disse o quê? Que importava se cumprir, profecia se cumprir, que estava escrito a respeito dele. E João também dizia o quê? Eu sou aquele, a voz do deserto, que clama no deserto. Por que João sabia quem ele era naquele tempo, para aquela época? Qual era o papel dele para o reino de Deus na terra? Espírito de profecia sobre ele. Então, essas são as coisas que Deus ele me colocou, ele me deu para anunciar. Então, toma cuidado nessas histórias de querer pedir que Deus tenha que mostrar para fulano e para Beltrano para saber se é verdade, tá? Para você não se mostrar sendo o quê diante de Deus? Uma pessoa ignorante, né? Pessoa ignorante. Não, Deus não vai te dar uma visão como foi de Isaías diante do trono dele para você saber que ele existe, que ele é vivo. Não é isso. Não é assim que funciona no reino de Deus. Então fique com essas palavras e medite sobre isso. Vá estudar os assuntos, tá?